Olá, bem-vindos ao podcast Metamorfose. Hoje vamos falar sobre higiene do sono. Estamos de novo com a doutora Joana, farmacêutica, onde falámos no último episódio sobre ansiolíticos, benzodiazepinas, o excesso de medicação, o que é que os efeitos adversos. Falámos também na qualidade de sono. É fundamental para uma pessoa com comportamentos ansiosos, com perturbações de ansiedade, descansar bem, tanto como para a população dita saudável. Sabemos também que as alterações circadianas aumentam muito a irritabilidade, a intolerância, e isso faz com que a pessoa esteja muito mais nervosa, muito mais ansiosa, cansamos-nos com mais facilidade, a fadiga instala-se e acabamos por associar também a um mal-estar geral que muitas vezes despoleta um episódio de ansiedade. Por isso ser tão importante falarmos sobre o sono. Tal como uma orquestra, o corpo tem um ritmo e uma cadência. O sono preenche aproximadamente 1/3 das nossas vidas e é um mecanismo biológico básico, fundamental para a nossa sobrevivência. As perturbações do sono constituem uma epidemia global que ameaça a saúde e qualidade de vida da população. A maioria é evitável ou tratável, mas menos de 1/3 dos doentes procura ajuda profissional. Lá está, quando há algum tipo de perturbação, de ansiedade, quando uma pessoa não se sente bem, a irritabilidade, a vulnerabilidade de se sentir sempre doente, sempre deprimido, sempre triste, ou um bocadinho com o coração mais acelerado, com a taquicardia, sabemos que se não dormirmos bem uma noite, isso vai afetar-nos durante o dia. Se não tivermos, faz parte de uma rotina de hábitos saudáveis, como a alimentação, como o exercício físico, como falámos no último episódio. Então, podemos perguntar então aqui à doutora Joana quais os hábitos, as estratégias que nós devemos ter para um sono reparador, para uma boa noite de sono, para que consigamos repor o ritmo biológico de maneira a que estas perturbações estejam mais diminuídas ou até mesmo evitá-las. Muito boa tarde. Portanto, existem inúmeras medidas simples que podemos adotar no nosso dia-a-dia para melhorar a qualidade do nosso sono. Nomeadamente, devemos evitar, antes de deitar, cerca de 6 horas antes de deitar, a ingestão de bebidas estimulantes, como, por exemplo, o chá, o café, os refrigerantes, o chocolate. Portanto, os chás, quero dar aqui especial ênfase ao chá verde, ao chá preto, que fazem muito parte do nosso dia-a-dia, mas que são muito ricos em cafeína. Portanto, devem ser evitados pelo menos nas 6 horas antes de deitar. A ingestão de álcool também deve ser evitada antes de dormir e o tabaco, portanto, ele deve ser evitado especialmente à noite. Se tem por hábito, por exemplo, fazer uma sesta, esta não deve exceder os 45 minutos do sono. Portanto, não se devem fazer sestas demasiado prolongadas, especialmente depois do jantar, em frente à televisão, porque há muita gente que diz que dorme o primeiro sono no sofá e isso está completamente errado. Isso só vai perturbar o nosso cérebro e vai evitar que depois haja realmente um sono reparador. Pronto. Devemos ter uma rotina, ou seja, devemos tentar deitar e acordar sempre à mesma hora. Outras medidas, por exemplo, a nível do quarto, a temperatura do quarto deve ser uma temperatura amena, não deve estar nem demasiado frio, nem demasiado quente. E até a própria roupa da cama. Temos muito hábito agora, principalmente no inverno, de escolher aqueles lençóis térmicos muito quentinhos e às vezes até os pijamas, até já há pijamas térmicos polares. Para quem vive em zonas frias, que é o nosso minha caso. Gente, é fundamental. É fundamental, mas não se deve. A cama não deve estar demasiado quente, porque isso também vai perturbar o sono. Outra coisa que está completamente enraizado nos nossos hábitos é o uso da luz azul.
dos telemóveis, dos tablets. Toda a gente dorme com o telemóvel ao lado, Ao e lado, sempre a jogar pronto, ou nas redes isso sociais. está completamente errado, até mesmo ver televisão. Devemos evitar o uso de dispositivos com luz azul antes de deitar. Devemos substituir esses dispositivos por um livro, por uma revista, por outro tipo de atividade que seja mais relaxante do que propriamente estimularmos os nossos olhos com aquela luz. Porque lá está, é como a cafeína, acaba por ser mais estimulante, Sim, ou como o sim. chocolate, toda a gente come chocolate, e acho que não se tem essa noção. Sim. E sei, falo por mim, mas também conheço muita gente com comportamentos ansiosos que relata isso, deixou de beber café, deixou de beber álcool, deixou de comer chocolate, ou pelo menos menos, porque de facto é um estimulante, e quem sofre com estes episódios não precisa de mais estímulo, porque nós já temos imensos, e portanto o que precisamos é diminuir esses estímulos e o chá verde realmente, como foi referido, sim, porque é uma coisa que há em todas as casas, e não sei se muitas pessoas têm noção da e o chá quantidade preto de também é cafeína muito que utilizado. esses chás têm. As pessoas não têm noção. Temos que estar. Até, pronto, não tem nada a ver, mas nós falamos muito por causa da hipertensão, não é? E a maior parte das pessoas não tem noção que o chá verde e o chá preto são riquíssimos em cafeína. Temos que informar as pessoas. Verdade. E até mesmo, por exemplo, o sal e gorduras, claro que isto depois já vai para a parte da alimentação saudável, mas tem muito a ver também, porque a hipertensão vem não só, mas de uma dieta rica em gorduras, em o bacon, a alheira, o queijinho da serra. Isso é ótimo de vez em quando, obviamente, mas o sal vai aumentar a tensão arterial. Se aumenta a tensão arterial, vai aumentar o coração, as batidas do coração. Aumentando as batidas do coração, o que é que o ansioso pensa? Isto é um episódio de ansiedade, porque já estou com esta taquicardia. Começa a medir o pulso. Ora, isto faz o quê? Com que fiquemos realmente com o episódio de ansiedade quando ele não existia, e a causa é física, que podia ser evitada. A mesma coisa que os hábitos de sono, que realmente uma noite mal dormida faz com que nos sintamos muito mais cansados. Isso vai despoltar uma série de... e menos tolerantes. Sim. Ao estarmos menos tolerantes, a probabilidade de termos um episódio de ansiedade é muito maior. É muito maior. E, portanto, trabalhar por turnos, Exato. que é péssimo porque não se consegue levantar e deitar à mesma hora, mas pronto, tentar sempre, pelo menos ter a rotina. Ter uma rotina. Apesar de não ser sempre às mesmas horas, ter uma rotina. Isso ajuda muito. Isso é ótimo. Pegando aqui na questão da alimentação, as refeições à noite são muito importantes também para a qualidade do sono. Devemos evitar refeições muito pesadas, abundantes e demasiado elaboradas, refeições ricas em gordura e em carne, ou seja, devemos preferir uma refeição mais leve para que o nosso aparelho digestivo também não fique ali sobrecarregado, e isso inevitavelmente vai perturbar a qualidade do sono. O desporto, a atividade física é importante sim, mas para quem tem insónias, ele não deve ser realizado à noite, no período final do dia, porque o exercício físico vai despolutar a produção de uma série de substâncias no nosso cérebro que são estimulantes e que não são boas para quem quer ter uma boa noite de sono. Pronto. Uma coisa muito simples que podemos fazer e que fazemos aos nossos bebés, que é dar um banhinho à noite para eles descansarem um bocadinho mais, nós, adultos, também o devemos fazer, porque o banho tem propriedades relaxantes e isso vai ajudar também a dormir melhor. Porque vai baixar a tensão arterial, claro. Criar todo um ambiente mais calmo, mais relaxante, com uma música calma. Todas essas estratégias ajudam muito a melhorar a qualidade do sono. Pronto, lá está, é criar aqui um ritual. O ritual do sono, digamos assim, desligar o telemóvel, afastá-lo pelo menos, porque infelizmente nós temos o nosso despertador no telemóvel, mas afastá-lo um bocadinho naquelas horas antes de irmos dormir. É pensar, o que nós referimos num episódio de ansiedade é tudo o que seja relaxante. Ora, é isso que temos que fazer numa noite de sono, que, por exemplo, há muitos ansiolíticos que são tomados à noite, precisamente por isso. Exatamente. Para ajudar. Sim, porque a má qualidade do sono, não sei se concordas comigo, mas a má qualidade do sono é acho que é o primeiro sinal de alerta de alguns ansiosos. Não sei Também. Se concordas comigo, porque a pessoa só chega a preocupar-se, não é daquilo que sente durante o dia, quando chega à noite, se deita a cabeça na cama e não consegue descansar. Sim. A grande maioria das pessoas relata insónias, mas
a grande maioria o que diz é quando, por acaso não era o meu caso, mas conheço muita gente que me refere isso, quando se deitam começam a fazer uma retrospectiva do dia. Pois. E faltam-me isto. E não sei, é outro tipo de ansiedade também, obviamente, que também acontece durante o dia, mas se calhar lá está. Aí, em vez de fazer um ansiolítico, mas sim, concordo, ou seja, a pessoa fica um bocadinho assustada por isso, porque é uma noite e depois é outra e depois é outra, e procura sempre coisas físicas, porque não é, os sintomas podem parecer de uma patologia qualquer e afinal não. Ou porque estou mais cansada. Mas se isso começar a ser repetido, Exatamente. obviamente que essa sintomatologia já é de alarme para se tentar perceber, perder peso, por exemplo, falta de apetite. Eu tinha muito falta de apetite, Exato. emagreci na altura e há muita gente que acontece isso. Sem dúvida. E as pessoas dizem, não, porque só não tenho apetite. Sim, pode ser natural durante um curto espaço de tempo. O que eu quero dizer é, toda a sintomatologia pode ser normal até certo ponto, mas se é contínua, é porque algo se passa e não é tão normal, ponho aqui o normal entre aspas, e realmente aí é perigoso. Podem ser só insónias, pode ser uma patologia qualquer, convém ir ao médico, porque há imensa coisa neurológica, imensas outras patologias podem estar associadas, até hipertensão, lá está. Fazer um chá à noite, um chá preto, tem mais dificuldade a adormecer. Muito mais. Há pessoas que já estão mais habituadas e é mais simples que isso aconteça, então já não ligam tanto. Mas a cafeína, aliás, um ansioso tem que ter muito cuidado com a cafeína, com a quantidade de café que toma por causa da cafeína, porque lá está, não é o café que faz mal, não é o álcool, nós vamos associar a sintomatologia associada a estas, passa a redundância, a estas, ao álcool e ao tabaco. Tudo isto vai aumentar os batimentos cardíacos, aumenta a taquicardia. O que é que a pessoa pensa? Isto é de ansiedade, quando não é. Exatamente. Vem de uma coisa específica, de um facto específico, mas o ansioso não está a racionalizar nos momentos de ansiedade, por isso é que são perturbações. E portanto, eu acho que é importante perceber-se que sim, há estes fatores que fazem com que seja mais difícil adormecer, mas nem tudo são episódios de ansiedade, ou seja, às vezes é só eu posso, por exemplo, partilhar. Neste fim de semana estive com um grupo de pessoas a trabalhar várias situações no desenvolvimento e no pessoal e no autoconhecimento, e uma das raparigas teve um episódio de ansiedade, ou o início de um episódio de ansiedade. Porquê? Porque tínhamos saído de uma aula de yoga com outras dinâmicas e que estivemos um bocadinho de cabeça para baixo. A cabeça para baixo faz com que o sangue, é natural, o retorno não se faz ao contrário, e portanto é natural que haja taquicardia. Ela começou-se a sentir muito quente, mas todas estávamos assim. Mas ela, como sofre de ansiedade, e achei muito peculiar, porque eu apercebi-me, a pessoa que orientava este fim de semana também se apercebeu, mas muito poucas pessoas se aperceberam, porque ela só estava muito quente e realmente começou a ficar muito corada. E depois eu até vim com ela cá fora e então, parece que estou aqui com... Eu sei que não é um ataque de ansiedade agudo, mas parece-me que há aqui qualquer coisa. E foi só isso. Como esteve de cabeça para baixo, também ainda não tínhamos comido, mais fraqueza, começa-se a associar. É muito engraçado, que não tem piada nenhuma, mas é muito engraçado nós associarmos imediatamente à ansiedade. Se não fosse uma pessoa com comportamentos ansiosos, não, ok, foi de estar de cabeça para baixo. Exatamente. Portanto, é a nossa percepção toda e o racionalizar, não, é isto. Então lá tivemos um bocadinho fora, depois entretanto comemos, porque também não tínhamos comido, e jantámos, e a verdade é que depois ficou tudo muito melhor. Restabeleceu. E é muito engraçado que isto aconteça. E também depois, com o sono. Também, e o sono acontece exatamente a mesma coisa. mesma coisa, é isso mesmo. Pronto, espero que tenham gostado. Uma boa noite de descanso para vocês, se for o caso. Tentem seguir aqui estes conselhos. E já sabem, um sono reparador é um dia reparador ao outro dia. E portanto, tudo o que nos ajuda a ficar mais calmos, mais conscientes e mais felizes. Porque no fundo, se estivermos bem, se estivermos bem fisicamente, a probabilidade de estarmos bem psicologicamente e emocionalmente é maior, está bem? Ok, vemos no próximo episódio. Até lá!